Olá! Na parte de balanceamento de equações se falou na equação global, reação que era a soma de várias etapas que ocorriam. Porém, fazer um cálculo estequiométrico usando a equação global só pode ocorrer se ele se basear no reagente limitante, com os demais estando em excesso, e com cada etapa possuindo um rendimento de 100%, ou com o rendimento de todo o processo sendo informado juntamente com a equação global. Caso não se saiba se existe excesso para completar todas as reações, deve-se analisar as reações uma a uma, determinando para cada etapa qual é o reagente limitante e, a partir dele, determinar as quantidades das demais substâncias que poderão entrar na próxima reação. E se as etapas possuírem rendimento menor que 100%, deve-se levar isso em conta em cada etapa, com apenas a quantidade de produto efetivamente sendo formada, sendo utilizada na etapa posterior. A questão 19 trata de um dos tipos mais comuns de reações sucessivas, a combustão. Quando uma reação de combustão acontece, ela pode ocorrer de forma incompleta, com o carbono sendo oxidado a monóxido de carbono, ou pode ocorrer de forma completa, com o monóxido de carbono sendo oxidado a dióxido de carbono, CO2, em uma reação subsequente. O que a questão pede é, partindo de massas determinadas de gasolina, sendo consideradas C8H18, e oxigênio, qual a quantidade de cada substância no término das duas reações. Começando com o balanceamento das equações de combustão, que são nomeadas equação 1 e equação 2. Como a equação 2 depende do que foi formado na equação 1 para acontecer, os cálculos serão iniciados na equação 1. A primeira providência será calcular o número de mols dos dois reagentes, obtendo-se 0,657 mol de gasolina e 7,03 mol de oxigênio. A partir daí, monta-se uma tabela onde serão colocadas as quantidades das substâncias da primeira equação, em termos do que havia no início, o que foi consumido ou formado na reação e o quanto sobrou após o término da reação. Usando a estequiometria para relacionar as quantidades dos dois reagentes, tem-se que 1 mol de gasolina está para 8,5 mols de oxigênio, assim como 0,657 mol de gasolina está para X, e determina-se que X é igual a 5,58 mol de oxigênio. Como existem disponíveis para a reação 7,03 mol de oxigênio, a gasolina é o reagente limitante e o oxigênio é o reagente em excesso. Para calcular a quantidade de CO formada, faz-se a regra de 3, onde 1 mol de gasolina está para 8 mols de CO, assim como 0,657 mols de gasolina formam Y mols de CO. O valor de Y é 5,26 mols. Para a água, 1 mol de gasolina está para 9 mols de água, assim como 0,657 mol está para Z, onde Z é igual a 5,91 mols de água. E agora, pode-se voltar à tabela com as quantidades. As quantidades iniciais já eram conhecidas. As quantidades de reagente gastas entram como valores negativos e as de produto formados como valores positivos. Fazendo as contas, chega-se à quantidade de cada substância ao fim da primeira reação. Não é o caso, mas se fosse necessário, antes de começar a segunda reação, teria de se calcular os rendimentos de cada uma das substâncias, se a questão pedisse isso. Para a reação 2, também se faz uma tabela. A quantidade de CO e O2 que restaram da primeira reação são colocadas como quantidades iniciais, e fazendo a relação dos dois reagentes, segundo a proporção da equação balanceada, descobre-se que para que todo o oxigênio reaja, é necessário que seja gasto 2,90 mol de CO. Como existem 5,26 mol de CO, o oxigênio é o reagente limitante e o CO o reagente em excesso. Determinando quanto de CO2 é possível formar por quantidade de oxigênio disponível, encontra-se 2,90 mol de CO2. É possível, então, completar a tabela com as quantidades gastas de CO e oxigênio e a quantidade formada de CO2. Calculando-se o que resta ao fim da reação, chega-se à conclusão que existem 5,91 mol de água, formada na primeira reação, 2,36 mols de CO, 2,90 mols de CO2 resultantes da segunda reação,
Para se encontrar a massa de cada uma das substâncias, multiplica-se o número de mols pela massa molar, encontrando, como massas finais, 0 gramas de gasolina, 0 gramas de oxigênio, 66,1 gramas de CO, 128 gramas de CO2 e 107 gramas de água.